Continuando bendizendo o nome do Senhor, esse doce nome, nome santo, bendito, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E claro que é uma breve reflexão da revelação do Senhor, daquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração, para estar trazendo aos irmãos, para trazer à igreja, realmente uma palavra de encorajamento em meio a essa situação, em meio a toda essa confusão que nós estamos vivendo. Eu quero lembrar aos irmãos que essa semana para a nossa congregação, a congregação aqui do Jardim Pinheiros, não foi uma semana fácil, foi uma semana de muitas lutas, de muitas situações difíceis, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor Deus nos guardou para este momento, para ouvirmos a sua palavra e nos alimentarmos dela. Então, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura do texto, nós vamos ler o Salmo 126. Salmo esse que tem como subtítulo Consolo para os que choram. Salmo de número 126. A palavra de Deus então diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Acho que todos nós passamos por situações muito difíceis. E essas situações que passamos difíceis, realmente demonstra se permanecemos ou não permanecemos firmes no Senhor. O que eu gostaria de passar para os irmãos essa noite são exatamente características do povo de Deus, em meio a tantas dificuldades e tantas lutas. Este texto que nós lemos é um testemunho vivo e claro do povo de Deus que vivenciou situações difíceis, mas que também vivenciou momentos de alegria no Senhor. E a minha intenção aqui então essa noite é então de mostrar que nós como povo de Deus, nós como servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, não vamos viver às vezes as mil maravilhas. Passaremos por lutas, passaremos por aflições, passaremos por dificuldades. Essa semana muito dura para muitos irmãos, de lutas e de situações difíceis a serem resolvidas. Muitos desses irmãos perguntam para nós pastores e nos perguntam por que esses irmãos então passam por situações difíceis sendo cristãos, sendo servos e servas de Deus. Por que então passar por momentos, por situações difíceis? Que diferença faz então servir a Jesus se eu ainda tenho luta na minha casa? Que diferença faz eu servir a Jesus se eu ainda passo por algum tipo de aflição, por algum tipo de agonia, e isso nunca se resolve? E às vezes nós escutamos pregadores aí, mensageiros, vou colocar aqui uma aspas, né? Que dizem que nós só temos vitórias, que nós somos cabeça e não cauda. Mas se olharmos para a palavra de Deus, realmente para toda a palavra de Deus, nós vamos ver homens e mulheres, o quanto eles sofreram, o quanto eles passaram dificuldades, o quanto eles tiveram lutas ao longo da sua caminhada com o Senhor.
Então, às vezes pensamos que se servimos a Jesus ou se andarmos com o Senhor, tudo vai melhorar e nós não teremos mais dificuldade. Será que isso é uma verdade que tem sido pregada, mas é um engano? E eu digo para os irmãos que nós sim enfrentaremos dificuldades, nós sim enfrentaremos lutas. Um pai da igreja, chamado João Crisóstomo, ele diz e definia que o Evangelho caminha lado a lado com o sofrimento. Então, se eu estou disposto a servir a Deus, eu estou disposto a sofrer. Se eu estou disposto a confessar ao Senhor na minha vida como Senhor da minha vida, eu estou disposto então a pagar o preço, a passar por a crise, a passar pela dificuldade. Quando olhamos então para o texto que acabamos de ler, texto que ao ler percebemos então o povo de Israel. O povo de Israel que estava em um momento de dificuldade, de crise. O Salmo 126 é um salmo de lamento, de súplica coletiva. E este salmo inicialmente serviu para expressar o gozo, a alegria do povo de Deus que estava voltando do cativeiro babilônico. Provavelmente, amados irmãos, é a primeira repatriação do povo ali, retornando nos tempos de Neemias. E o texto que nós lemos então diz que eles pedem uma nova restauração diante novamente de uma crise, de um problema. O Salmo 126 então é um povo que então está passando novamente por uma crise, por uma dificuldade. E olhando para o Salmo 126, este salmo teve toda a sua estrutura adaptada para uso litúrgico, para uso de momentos ali da população conjunta, clamar e exaltar e engrandecer a Deus. Além disso, este salmo, Salmo 126, ele faz parte do Salmo dos Cânticos de Romagem. Que estes salmos eram usados nas peregrinações do povo de Deus a Jerusalém. Então nós temos a ênfase neste salmo da presença restauradora do Senhor. Nós temos aí um paralelo temporal com a presença restauradora do Senhor no passado, o que Deus fez para o povo de Deus no passado. E o que Deus agora há de fazer no presente. Percebemos que o povo de Deus então já passava por crises, desde então da antiguidade. Passava por sofrimento, por lutas. E nós, amados irmãos, vamos tentar então do Salmo 126, extrair as características que precisamos entender que temos como servos, como servas do Senhor Jesus. Do versículo 1 ao versículo 3, eu vou ler para os irmãos, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados irmãos, a primeira questão aqui que eu quero levantar com os irmãos, a primeira característica que nós como povo de Deus temos, é exatamente essa, que nós temos que então ser sempre grato por aquilo que Deus já faz por nós. Eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus já proporcionou para cada um de nós. Você que está em casa, pense comigo. O que Deus já proporcionou para você?
O que Deus já te proporcionou e que você desfrutou? Eu às vezes fico pensando, olhando para os meus filhos, olhando para minha esposa, para a família que Deus me deu, eu falo, meu Pai amado, que bênção é te servir. Às vezes olhamos para aquilo que está à nossa volta e olhamos para a sociedade como um todo e falamos, meu Pai, quantas coisas boas o Senhor já me proporcionou. E, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender então que se olharmos para aquilo que Deus já está realizando, essa fidelidade de Deus, essa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, nós podemos então fazer como os nossos irmãos aqui do Salmo, nos alegrar por aquilo que Deus já fez por nós, por aquilo que Deus já realizou por nós. Olhe para a sua vida, olhe para aquilo que Deus já fez. Mas pastor, eu passo por tantas lutas, pastor, eu passo por tantas dificuldades, pastor, olha, tem pessoas da minha família que estão doentes, pastor, eu perdi o emprego, pastor, eu estou com crise financeira, pastor, eu estou com dificuldade, mas aquilo que Deus já fez por você, vamos pôr numa balança, aquilo que Deus já realizou por você, os livramentos que Ele fez, a sua família que Ele te deu, a casa onde você está, a comida que você come, a roupa que você veste, tudo aquilo que Deus já fez por nós. É claro que no versículo e no texto aqui que nós separamos para a nossa meditação, para o nosso entendimento essa noite, está dizendo que esses irmãos então também se lembram daquilo que Deus já fez. O versículo 1 diz então, quando o Senhor restaurou a sorte, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou, ficamos como quem sonha. Ou seja, ficamos na expectativa, Deus já fez por nós, Deus realizou por nós, e o meu coração está grato diante de Deus em relação a isso. Eu estou grato a Deus, eu estou grato ao Senhor por tudo que Ele já fez. E olha, Ele pode fazer mais, porque nós ficamos como quem sonha. Nesse momento, amados irmãos, nós aprendemos então que o povo de Deus tem que ser grato mesmo em meio a uma nova dificuldade, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma situação difícil de crises, e parece que essa palavra crise está na moda. E o texto então mostra esse povo sendo grato ao Senhor. Mas muitas vezes, amados irmãos, o que nós notamos é a tendência de ficarmos fragilizados na fé. O que muitas vezes nós notamos, irmãos, é irmãos murmurando, colocando a sua fé em dúvida, diante de novas dificuldades, diante de novas lutas. Se nós fôssemos abrir aqui uma oportunidade via online para cada um falar das suas dificuldades, das suas lutas, irmãos, nós faríamos aqui uma lista e poderíamos até ficar aqui um bom tempo, de tantos e tantos irmãos que iriam estar falando das suas lutas e das suas dificuldades. Mas também, se nós abríssemos a oportunidade aqui para que irmãos falassem daquilo que Deus já fez na sua vida, que Deus já fez pela sua família, que Deus já fez por você, nós também ficaríamos aqui um bom tempo. Nós temos o exemplo vivo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, mesmo sabendo que Ele caminhava para a cruz do Calvário, mesmo sabendo que Ele caminhava para o sofrimento, para um sofrimento que nenhum homem suportaria, para um sofrimento que nenhum homem passou, o sofrimento de Cristo. Mesmo Ele sabendo de tudo isso, lá no momento da última ceia, o Senhor Jesus agradece ao Pai, agradece a Deus,
por tudo aquilo que ele já tinha feito. E 1 Coríntios diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, capítulo 11, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. No momento mais difícil da peregrinação do Senhor, ele agradece ao Senhor. Ele dá graça ao Senhor. E nós estamos falando aqui, irmãos, de características de homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor, que temem ao Senhor. Então nós temos que ter um coração grato. Nós temos que ter um coração grato por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já realizou. E às vezes por vivermos em um mundo tão imediato, um mundo onde o imediatismo ele é tão forte, onde as coisas têm que ser muito rápido, e as coisas acontecem muito rápido, nós não conseguimos parar para sermos gratos ao Senhor. Nós não conseguimos parar para pensar naquilo que Deus já nos deu. E sempre vamos querer mais, e vamos querer mais, e vamos querer mais. Mas a primeira característica daquele que serve ao Senhor é ter um coração grato diante do Senhor. A segunda característica que eu quero colocar aqui para os irmãos está no versículo de número 4. O versículo de número 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Meus irmãos, depois de então entendermos, depois então deste salmo expressar que aqueles irmãos estavam gratos diante de Deus, daquilo que Deus já tinha feito por eles, agora vem a segunda característica, e eu gosto demais dessa característica. Eu gosto demais. Porque a segunda característica que eu coloco aqui, amados irmãos, é aqueles que clamam então por uma intervenção, que clamam então por uma ação divina. E o verso número 4 está fazendo isso. Esses irmãos, depois de agradecerem a Deus, eles pedem mais uma vez a Deus que mude a sua situação. Eles clamam por socorro. Eles clamam por uma intervenção. Negueb aqui é uma região árida do sul de Israel. Mas numa determinada época do ano, as chuvas fortes, torrentes, rios temporários, levam vida ao deserto. O milagre da água do deserto sustenta agora toda aquela terra e traz vida àquela terra. O salmista, aqui então no versículo 4, ele está clamando por uma intervenção, está clamando por um milagre de Deus, nada mais, nada menos que água no deserto. Um milagre de Deus, clamar por uma intervenção, por uma ação sobrenatural. Mas a sua pergunta pode ser: mas pastor, eu estou clamando tanto, estou pedindo tanto, eu estou colocando tanto diante de Deus. E note aqui, amados irmãos, que nós temos que fazer isso. Essa é uma das características daqueles que servem a Deus. Eles clamam pela intervenção do Senhor. Eles clamam por um milagre, se assim podemos dizer. Água no deserto, chuva no deserto, torrentes de água no deserto. Mais uma vez eu mostro aos irmãos que o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo sendo o maior exemplo disso, quando Ele estava no Getsêmani, diante dos mais difíceis de sua caminhada, o Senhor Jesus então clamou. O Senhor Jesus colocou-se diante da presença de Deus, prostrou-se em terra e orava como se fosse aquela última hora poupada. Marcos capítulo 14, versículo 35 fala isso. Jesus, no momento de dor,
Jesus, no momento em que ele estava sentindo o seu sofrimento, ele clamou por intervenção divina. Ele clamou pela intervenção do Pai. E essa tem que ser a característica do povo de Deus. Se Deus já fez tantas coisas por nós, por que nós nos esquecemos disso? Se Deus já realizou tantas coisas por nós, por que então nos esquecermos disso? Clamemos, amados irmãos, com mais fé ainda. Busquemos ainda mais e realmente nos prostramos diante deste Senhor, clamando por socorro. Eu não sei se você já clamou por socorro alguma vez na sua vida. Às vezes você foi assaltado, ou alguém estava querendo te assaltar, e você viu o ladrão e de repente você gritou: socorro, me ajudem! Porque quando a gente fala de clamar, por intervenção divina, é com essa intensidade. É com essa intensidade, então, de realmente se colocar ali, sabendo que virá alguma ajuda. Eu me lembro que, certa vez, eu encontrei 2 meninos dentro de uma canoa, descendo o rio do Amazonas, um rio de correnteza forte. E aqueles 2 meninos, eles nos viram de longe e gritavam: socorro! Me ajudem! Por favor, me ajudem! Eu me lembro que quando nós chegamos perto com o barco, aqueles meninos ficaram dentro do barco sem um remo, sem um pau, sem alguma coisa para ajudá-los. E a correnteza do rio estava levando eles. E quando nós fomos nos aproximando, aqueles meninos começaram a chorar, a gritar, a berrar. E aí nós colocamos eles dentro do barco. E a canoa deles foi embora na correnteza. E levamos eles então para a beirada do rio. Lá na Amazônia a gente fala lá na beira. Aí levamos eles lá para a beirada do rio. E aí lá na beirada do rio eles não conseguiam falar, eles só diziam: muito obrigado por salvar a nossa vida, muito obrigado por nos ajudar. Eles ficaram dentro da canoa, e o pai desceu da canoa para tirar a malhadeira. Só que, a hora que o pai desceu da canoa, a correnteza começou a levar a canoinha. E o pai ficou, e a canoinha foi embora. Agora, imagine ainda mais o desespero desse pai. E nós estávamos num barco grande, numa embarcação grande. E aí nós decidimos, com esse barco grande, desviar a nossa rota e tentar encontrar o pai daqueles meninos. E nós então desviamos um pouco da nossa rota e encontramos o pai daquele menino. E o pai daquele menino não sabia o que fazer. Ele só dizia: obrigado, muito obrigado, eu não sei como é que isso aconteceu, eu não sei, eu só sou grato porque vocês trouxeram o meu filho de volta. Quando nós falamos em intervenção divina, quando nós falamos olhando para este salmo, a partir do versículo 4, onde eles restaura, Senhor, a nossa sorte, realmente realiza, faz um operar sobrenatural na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha perspectiva de vida, faz realmente um operar. E por último, irmãos, para concluirmos, a terceira e última característica é confiar na ação de Deus. Vemos então nos versículos 5 e 6 que o salmista confiava de que, apesar de eles estarem vivendo um momento de dificuldade, aqui no contexto era fome, o contexto aqui era necessidade de comida, eles criam, mesmo nesse meio
de luta, de tantas dificuldades, eles criam então que o futuro próximo eles seriam recompensados. Ele compara o sofrimento ao tempo da semeadura. Ele compara então o tempo de sofrimento, que é o tempo então de plantar, de trabalhar, e trabalhar ali, e plantar, e colocar ali a semente, e fazer com que ela germine, que ela cresça. É trabalhoso, dá trabalho. Até então vir a chuva, até então vir a abundância da colheita. Existe trabalho, existe sofrimento. E ele compara aqui no texto do Salmo 126, ele compara esse tempo de semeadura de trabalho, realmente com estas dificuldades. E aí ele coloca no texto quem vai andando e chorando enquanto leva sementes pelo caminho, retornará com alegria, trazendo feixes. Interessante, amados irmãos, que essa palavra no hebraico, usada aqui pelo salmista, traz a ideia de algumas poucas sementes, e retornam com grandes feixes, com abundância. Assim, então, é a vida do servo de Deus, assim é a vida daquele que anda com Cristo Jesus, que nos momentos de sofrimento, são quase nada, ou são meramente passageiros, diante da alegria, diante daquilo que o Senhor Deus tem reservado para o seu povo. Um fato interessante, amados irmãos, que neste salmo é que Israel aprendeu a viver a partir do sofrimento. O povo de Israel aprendeu a viver a partir do trabalho, da luta, do sofrimento. E diante então de uma nova crise, uma crise de fome instaurada, eles novamente têm a confiança, têm a certeza de que eles passarão por isso. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Deixar essa verdade do Salmo 126 para o nosso coração. Temos um coração grato. Olhar para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus realiza. E temos convicção disso. Clamar ao Deus como socorro, como um grito desesperador. E confiar. Porque não adianta eu clamar a Deus, não adianta eu pedir para o socorro e não acreditar. Não adianta eu espernear, mas não ter realmente a convicção no meu coração de que aquilo é verdade. Não adianta eu falar que eu acredito em Deus e nas coisas do Senhor, se eu não realmente descanso nele, se realmente eu não me disponho para isso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. A expectativa então do povo de Deus é de que algo melhor, algo novo há de vir, há de acontecer. Na cruz, o Senhor Jesus entregou a sua vida. Ele padeceu. Porque ele sabia, ele confiava que Deus tinha o melhor para cada um dos seus. Mesmo num momento difícil, ele colocou em Deus, no Pai, toda a sua expectativa. Ele sofreu, ele plantou com seu sangue, para que hoje então nós pudéssemos colher vidas, para que hoje pudéssemos nos alegrar com a salvação de vidas, para que hoje pudéssemos então nos alegrar por irmãos e irmãs que também agora estão servindo a Deus. Então, amados irmãos, diante das dificuldades, diante dessa pandemia, diante desta crise, diante desta luta, amados irmãos, nada em vão.
Deus nos chama para então termos um coração grato. Deus nos chama para clamarmos, berrarmos por socorro. Deus nos chama para confiarmos nele. E Deus nos chama, amados irmãos, para continuar a ver a abundância da salvação na nossa igreja, na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos irmãos. Vamos crer, amados irmãos, vamos ter a certeza de que somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, e que nós temos essas características. Eu sou de Deus, eu confio no Senhor, eu sou grato ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu grito ao Senhor, eu esberro ao Senhor, porque eu sei e confio que Ele há de me atender, Ele há de me ajudar, Ele há de me amparar. Que Deus abençoe a sua vida.